Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um documento que está mudando a cara da educação no Distrito Federal, o Currículo em Movimento da Educação Especial. A missão dele? Bem, é garantir que a educação seja de fato acessível para todo mundo, sem deixar ninguém para trás. Mas antes de mais nada, vamos começar com uma pergunta que até parece simples, mas que pode nos surpreender. Quando a gente fala em currículo, o que realmente vem à mente? O que é isso, afinal? Pois é, muita gente pensa logo naquela lista de matérias, uma grade fixa que todo mundo tem que seguir, né? Mas a realidade, segundo essa nova proposta, é bem diferente e, olha, muito mais interessante. Um currículo não é uma lista engessada, é um processo vivo, dinâmico. Não é uma grade, mas sim uma ferramenta flexível. E o mais importante, não é só um amontoado de conteúdo, é um verdadeiro caminho para a aprendizagem. E essa mudança de mentalidade é o ponto de partida de tudo. Enxergar o currículo como um processo e não como uma lista de compras é uma virada de chave, é trocar a rigidez pela flexibilidade. Ok, mas para a gente entender como esse currículo funciona na prática, a gente precisa dar um passo atrás e entender o porquê de ele existir. E essa resposta está na própria história da educação especial, numa longa jornada em busca de equidade. Essa trajetória passou por fases bem marcadas, sabe? Tudo começou com a exclusão, um período em que pessoas com deficiência simplesmente não tinham lugar na escola. Depois, a gente evoluiu para a segregação, com escolas e turmas separadas. Aí veio a integração, que foi um avanço. O aluno entrava na escola regular, mas a responsabilidade de se adaptar era toda dele. O grande salto, e o que realmente importa aqui, é o objetivo final, a inclusão. É aqui que o jogo vira, e é a escola que se transforma para acolher e atender às necessidades de cada estudante. Então, como é que essa inclusão sai do papel e vira realidade na sala de aula? Bom, a proposta traz ferramentas bem concretas. E a gente começa com as adaptações curriculares, que são o coração de tudo isso. E aqui está o pulo do gato. A adaptação curricular não é criar um currículo novo, do zero, ou um currículo mais fácil. Pelo contrário, é um conjunto de modificações inteligentes no planejamento, nos objetivos, nas atividades, para garantir que aquele currículo comum seja acessível para todos. E essas adaptações se dividem em dois tipos principais. Primeiro, a gente tem as menos significativas, que são aqueles ajustes do dia a dia, sabe? Coisas que o professor pode fazer na rotina ou como mudar um aluno de lugar para ele enxergar melhor. E depois, vem as significativas, que pedem mais planejamento e podem até mexer nos objetivos, como criar um jeito totalmente diferente de avaliar aquele aluno. A ideia é sempre começar pelas mais simples, claro, tentando resolver com a menor mudança possível. E aqui a gente vê alguns exemplos práticos dessas adaptações mais rotineiras. Pode ser mudar a organização da sala, dar um pouco mais de tempo para uma atividade, usar um método de ensino diferente. Pequenas coisas que, no final das contas, fazem uma diferença enorme na aprendizagem. Mas olha, é super importante deixar claro que a inclusão não fica só nas costas do professor, de jeito nenhum. Para funcionar de verdade, ela depende de uma rede de apoio, de um sistema que vai do indivíduo até o coletivo da escola. E essa ideia do funil invertido é simplesmente genial para ilustrar isso. Pensa só, tudo começa com a necessidade específica de um aluno. Mas a adaptação que é feita para essa pessoa acaba impactando e transformando a dinâmica da sala inteira. E para que isso dê certo mesmo, a escola toda, com o seu projeto pedagógico, tem que estar na mesma página. A inclusão é um trabalho de equipe. E não para por aí. Além das adaptações, o documento traz outra ferramenta muito poderosa, a classificação do apoio em 4 níveis diferentes. Eles variam de acordo com a intensidade e o tempo que cada estudante vai precisar. Para ficar fácil de entender, é como se fosse um controle de volume. Tem o apoio intermitente, que é para uma necessidade pontual, uma crise. O limitado, que tem começo, meio e fim. O extensivo, que já é um apoio regular, contínuo, como o atendimento educacional especializado. E, por fim, o pervasivo, que é aquele apoio constante, de alta intensidade. É um sistema totalmente adaptável. Bom, e já caminhando para o nosso fechamento, tem um ponto que é fundamental reforçar. A gente precisa quebrar um mito muito comum sobre o que significa incluir de verdade. Essa citação do próprio documento, para mim, resume tudo de forma brilhante. O objetivo nunca é diminuir ou simplificar o conteúdo. A verdadeira inclusão está em descobrir e criar maneiras diferentes para que o mesmo conhecimento seja aprendido por todos.
No fim das contas, o currículo em movimento é sobre isso, expandir o acesso. E ele faz isso com flexibilidade, com adaptação e com um sistema de apoio forte para garantir que todo aluno possa não só estar na escola, mas participar, aprender e desenvolver todo o seu potencial. Então fica aqui uma reflexão final. Se a rigidez cria barreiras, de que maneiras a flexibilidade, tanto no nosso planejamento quanto na nossa atitude, pode ser a chave que destrava o potencial incrível que existe em cada um dos nossos estudantes?